aí, pessoal, beleza? Bom, então, essa semana nós vamos trabalhar com as aplicações das leis de Newton. Vou falar para vocês de 4 forças: força-peso, força normal, força de tração e força elástica. E vou tratar ainda de uma situação específica de aplicação dessas forças todas, que é o plano inclinado, tá? Então, eu vou trabalhar 4 forças, né? Peso, normal, tração e força elástica, e a aplicação dessas forças no plano inclinado. Bom, vamos começar aqui. Força-peso. O que vem a ser força-peso ou simplesmente peso, né? Por que nós não saímos flutuando por aí? Porque a Terra tem a gravidade, não é isso? Então, a força gravitacional, na verdade, né? Força gravitacional, não é gravidade, é força gravitacional, que nos impede de sair flutuando pelo espaço aí, é a força gravitacional. Todos os corpos na superfície da Terra, eles sofrem essa força, tá? Na verdade, a gente vai ver mais para frente que toda matéria exerce força sobre matéria, tá? Mas vamos começar aqui com a Terra. A Terra, ela tem a propriedade de exercer sobre nosso corpo ou qualquer outra coisa colocada próxima a ela uma força que puxa todos os corpos para o centro dela. Então, essa tal gravidade, essa tal força gravitacional, é a força que puxa todos os corpos que estão no campo gravitacional da Terra, é a força que puxa os corpos para o centro dela, tá? Nós, nesse momento, vamos trabalhar com a força gravitacional de uma forma mais simples. Força-peso. Então, força-peso é uma forma simplificada de tratarmos e representarmos a força gravitacional, tá? Força, peso ou simplesmente peso é a força que a Terra faz atraindo, puxando os corpos para o centro dela, tá bom? Então, força, peso, simplesmente peso, que a gente representa por P maiúsculo, tá bom? P maiúsculo. É a força com que a Terra puxa para o centro. Matematicamente, como que você vai calcular essa força-peso? Vamos pegar a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força-peso é a força resultante, é a força que está puxando você para o centro. Então, a força resultante é o peso. Massa, qual é a aceleração que a gravidade causa no nosso corpo? 10 metros por segundo ao quadrado, ou aceleração da gravidade. Então, como que você vai calcular a força-peso? Massa vezes gravidade, tá? Qual é a unidade? Newton. A unidade é o Newton, ok? Então, força-peso ou simplesmente peso é a força com que a Terra puxa os corpos para o centro dela. Não só pessoas, né? Qualquer coisa que estiver dentro desse campo gravitacional aqui, ok? Ela vai estar puxando para o centro. Nós vamos representar nesse momento de uma forma mais simplificada, simplesmente vamos chamar de peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Mais para frente, nós vamos trabalhar, eu vou explicar para vocês direitinho a força gravitacional, tá bom? Então, peso é isso, ok? Força normal. A força normal é uma força de contato, tá? Olha só. Se eu pego, olha a mesa de novo. Eu pego uma mesa, coloco um bloco sobre essa mesa na superfície da Terra. A Terra está aqui. Então, o que acontece? O corpo está próximo à superfície da Terra, está sujeito a uma força-peso. Então, a Terra está puxando esse bloco aqui para baixo através da força-peso. Por que ele não está caindo? Ele não está caindo porque a mesa está exercendo uma força para cima. Para cima. Então, veja bem. A Terra puxa para baixo, a mesa empurra para cima. E a mesa, ela só consegue exercer sobre essa caixa uma força para cima
Porque a caixa está em contato com ela, tá? Existem dois tipos de força, tá, gente? Existe a força de campo, que é aquela força feita à distância, é o caso do peso. A terra, não sai uma mãozinha da terra, vai lá e começa a puxar a caixa para baixo. Ela faz isso à distância. A Terra gira em torno do Sol através de uma força gravitacional, é uma força à distância, né? Então a gente tem a força de campo e tem a força de contato. Nesse caso aqui, a mesa, para poder segurar a caixa não cair, ela tem que ter contato com ela. Então, essa força que a caixa está fazendo sobre a mesa... essa força que a mesa está fazendo sobre a caixa é uma força de contato, né? O exemplo que eu tinha dado na aula passada, né? Que eu encostei aqui, eu fiz isso aqui assim, encostei meu ombro aqui, ó. Por que eu não caí? Eu estava exercendo uma força para lá, né? E eu não caí por quê? Eu não caí porque a parede veio e fez uma força para cá. Não é isso? Então, houve contato, tá vendo? Houve o contato, novamente, da mesma forma que houve o contato. Então, essa força no sentido contrário aqui é uma força de contato, certo? Se eu fizer uma rampa, e colocar uma caixa aqui assim, vamos supor que a caixa está parada, tá? Eu vou colocar um calço aqui para ter certeza que a caixa não desce. Tem um calço aqui, não deixa a caixa descer. O que acontece? A terra está puxando essa caixa para baixo, certo? Está puxando essa caixa para baixo através do peso. E o que aquele plano inclinado está fazendo? Está segurando essa caixa. Não está segurando a caixa? Ele está segurando a caixa. E ele está exercendo uma força para onde ali? Ele está exercendo uma força assim, ó. A força de contato, ela está aqui, ó. Ah, eu tenho que estar para cima, não? Não, ela vai estar daquele jeito ali, tá? Então, se eu pego uma superfície inclinada e coloco um corpo aqui, ó, essa superfície está fazendo uma força para cá. Minha mão está empurrando assim, não assim. A minha mão está empurrando dessa forma aqui, e não dessa forma aqui, tá? Está empurrando para cá. Então, essa força também é de contato e é dessa forma. E aí o que aconteceu? Os caras observaram uma regularidade nessa força. Eu olhei lá para a mesa que eu ia pegar outro pincel, mas eu vou fazer de vermelho mesmo, tá? Olha aqui, no caso da mesa, essa força de contato fez um ângulo de 90 graus com a mesa. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, comigo lá na parede, encostando na parede, essa força de contato também formou um ângulo de 90 graus. A mesma coisa aconteceu com essa força, ela também formou um ângulo de 90 graus, tá? Então, a característica dessa força de contato é formar com a superfície um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? Quando você pega duas retas e coloca elas formando um ângulo de 90 graus entre si, nós dizemos que essas retas são paralelas. Mas, quando você pega uma superfície e coloca uma reta formando um ângulo de 90 graus, você não fala que ela é perpendicular, você fala que essa reta é uma reta normal à superfície, tá? Então, olha só, reta com reta são perpendiculares. Reta com superfície não é perpendicular. Essa reta ela é normal à superfície. O vetor é uma reta, a mesa é uma superfície. A força é um vetor, é uma reta. A parede é uma superfície. O plano inclinado é uma superfície. A força é um vetor, é uma reta. Então, nós dizemos que essa força de contato ela é normal à superfície, tá bom? Então, o que vem a ser força normal?
que nós vamos representar pela letra N maiúsculo. Força normal é uma força de contato e ela tem como característica formar ângulo de 90 graus com a superfície. Com a superfície, tá? Então, coloquei um corpo sobre uma mesa, a mesa faz força normal. Encostei numa parede, a parede faz força normal. Coloquei sobre um plano inclinado, o plano faz uma força normal. Normal, então, significa formar com a superfície um ângulo de 90 graus, tá bom? Significa formar um ângulo de 90 graus. Precisa ter o contato. Se essa força de contato, de sustentação, formar um ângulo de 90 graus, ela é chamada de força normal, tá bom? Força de tração, que eu vou representar por T maiúsculo. Força de tração ou simplesmente tração. Tração vem de tracionar. O que é tracionar, gente? O carro tem tração nas 4 rodas. O que eu entendo por isso? Significa que eu consigo fazer as 4 rodas do carro funcionar e é ele que puxa o carro para frente, né? É ele que empurra o carro para frente. Tracionar vem de puxar, tá? Tracionar vem de puxar. Tensionar vem de puxar. Então, força de tração nada mais é do que uma força que é feita através de fios ou cordas. Porque como que eu vou pegar essa caixa aqui e vou exercer uma força de tração sobre ela? Ora, eu amarro uma corda em volta dela e começo a puxar através da corda. Então, a tração é aquela força que vai aparecer quando eu tiver fios e cabos, cordas. Por exemplo, eu tenho aqui o teto e aí eu tenho aqui uma placa de propaganda pendurada lá através de 2 cabos. Então, esses 2 cabos vão exercer força de tração, tá? Simplesmente assim. Força de tração é força feita através de cabos, cordas e fios, ok? Força elástica. O que vem a ser força elástica? Vou abreviar, tá? Por FEL. F de força, o EL aqui de elástica. Força elástica é a força exercida sobre materiais elásticos, tá? Nós vamos usar a mola porque a mola é mais fácil de enxergar, mas qualquer material que tenha propriedade elástica pode se tratar como força elástica. Já falei lá anteriormente sobre a força, sobre a elasticidade do material de alvenaria, né? Do prédio lá, das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que eles curvavam, né? Aço faz a mesma coisa, tem uma certa elasticidade. Então, aqui na física, nós utilizamos a mola porque é mais simples de conseguir enxergar, né? Você pega então a mola para representar qualquer força que esteja associado a materiais com propriedades elásticas. O que é uma propriedade elástica? Eu consigo deformar ele até um certo ponto e depois ele retorna à sua posição, ao seu formato inicial, tá bom? Bom, força elástica também é conhecida como lei de Hooke, porque foi esse cara que desenvolveu esse raciocínio, tá bom? E a relação matemática. O que Hooke fez? Através de experiências, o que ele percebeu foi: eu tenho uma mola fininha e eu tenho uma mola mais grossa. O que Hooke percebeu? Ele percebeu que dependendo do material que eu faço essa mola e da espessura que eu faço essa mola, é mais fácil deformar ou mais difícil deformar, né? Eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma mola de suspensão de bicicleta e pegar uma mola da suspensão da moto, a da bicicleta você consegue com a mão fazer isso com ela. Da moto você não vai conseguir. De um carro, então, menos ainda, porque a mola de suspensão de um carro, ela é da espessura do meu mindinho.
Se você pegar de uma bicicleta, ela é pouquinha coisa assim, ó, né? Deve ter aí talvez uns 3, 4 milímetros de espessura. E também são feitos de materiais diferentes. O que Hooke percebeu é que se você fizer molas de espessuras diferentes e de materiais diferentes, elas serão mais duras ou mais moles a deformação. Mais dura é porque fica mais difícil a deformação, ela fica mais resistente à deformação. Quando eu falo deformação é esticar ou contrair, ou ela fica mais mole a deformação, ela fica mais fácil para fazer a deformação. Eu consigo esticar ela mais, com mais facilidade, tá bom? Então, ele conseguiu perceber que era possível ter materiais com essas características. E aí, para diferenciar uma mola mais dura de uma mola mais mole, ele pensou em desenvolver uma grandeza, que ele chamou de constante elástica. Que a gente representa pela letra K. Então, ele chamou, que é uma propriedade intrínseca, significa dela mola, né? Cada mola vai ter a sua constante elástica e ela vai nos informar se essa mola precisa de muita força ou se ela precisa de pouca força para causar a deformação. Porque força elástica é a força que eu vou ter que fazer para poder deformar essa mola, né? E aí ele pensou, então eu vou criar uma grandeza, eu vou criar uma grandeza para dar a informação de que se eu preciso de muita força, ou seja, se essa mola é muito dura, ou se eu preciso de pouca força, ou seja, se essa mola é mais mole, para poder causar a deformação, tá? Então o objetivo da constante elástica é dar essa informação. Quanto de força eu preciso fazer na mola para causar uma deformação nela, né? Por exemplo, essa mola aqui tem uma constante elástica de 2 newtons por metro. Essa mola aqui tem uma constante elástica de 8 newtons por metro. Olha o que está me dizendo. Essa constante elástica está dizendo que se eu quiser deformar essa mola em 1 metro, eu vou ter que exercer sobre ela uma força de 2 newtons. Mas essa mola aqui, se eu quiser deformar ela em 1 metro, eu vou ter que fazer uma força de 8 newtons, ou seja, 4 vezes maior do que aquilo, tá? Então, a constante elástica te informa qual a força que precisa ser feita para cada unidade de deformação, que não necessariamente pode ser em metros, ela pode ser em centímetros, tá? Pode estar aqui em centímetro, tanto em cima quanto embaixo. Então, aqui significa que para 1 centímetro de deformação, eu tenho que fazer uma força de 2 newtons. Se eu coloco aqui embaixo também em centímetros, vai ficar a mesma coisa. Eu vou ter que fazer uma força de 8 newtons para deformar em 1 centímetro, tá? Então, constante elástica é isso. Bom, então vamos lá. Hooke percebeu que a força elástica, ou seja, a força que eu preciso fazer para deformar uma mola, é diretamente proporcional à sua constante elástica, porque a constante elástica vai dizer para mim quanto de força que eu vou fazer. A força elástica é diretamente proporcional à constante elástica da mola. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar uma mola que está pendurada num teto, tá? Aí eu peguei aqui, ó, uma mola, tá? E eu vou colocar nessa mola uma balancinha, um prato aqui embaixo, tá? Observe o seguinte, ó, na hora que eu pego e coloco um corpo aqui, vocês observem que ela já sofreu uma deformação, né? Se eu venho aqui e aumento o peso, isso aqui é um pezinho, tá vendo? Se eu aumento o peso aqui, ó, observe que ela já vai lá e aumenta a sua deformação. Se eu aumentar mais ainda, ó, ela deforma mais. Se eu colocar mais um, tá vendo? Ela vai deformando. Então, à medida que eu vou acrescentando massas aqui,
À medida que eu vou acrescentando massas, o que acontece com a deformação? Ela aumenta. Ó, vou acrescentar 1, vou acrescentar 2, vou acrescentar 3. Viram que a partir do momento que eu fui acrescentando massas, a deformação começou a aumentar? Muito bem. Se eu chamar a deformação de x, né? Então, se eu coloco alguns pesos aqui, essa mola sofre uma deformação, né? Ela vai sofrer uma deformação. Se eu chamar essa deformação aqui, ó, porque a mola estava aqui, né? Ó, ela estava aqui. Aí ela veio aqui para baixo. Se eu chamar isso aqui, essa deformação de x, o que acontece? Essa deformação dependeu de quê? De acrescentar mais pesos ali. Acrescentar mais peso significa aumentar a força para baixo. Porque a Terra não está puxando os corpos para baixo? Quando eu acrescento mais corpos ali, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a força que está sendo feita para baixo. Porque quanto mais massa, né, como o peso é massa vezes gravidade, quanto mais massa, mais força a Terra puxa para baixo. Não é isso? Então, o que eu fiz ao acrescentar mais pesos aqui? Eu aumentei a força que está sendo feita. Bom, então... e outra coisa. Quando eu acrescentei, ó, à medida que eu fui acrescentando os meus pezinhos aqui, a deformação, ela foi deformando mais, e o que ela fez? Ela parou, né? Olha lá, ela está parada. Se ela está parada, significa o quê? Que a força resultante está igual a 0. Ela está parada ali. A força resultante é 0. A força para baixo se iguala à força para cima. A força para baixo é a força peso. É o peso aqui. E a força para cima? Que força que vai ser? A força elástica. Porque a força elástica, gente, é uma força que todo material faz tentando voltar ao seu estado inicial. Tanto é que se eu tiro esses pezinhos, a hora que eu vou tirando esses pezinhos aqui, ó, ela vai voltar para o seu estado, para o seu formato inicial, né? Então, a força elástica é a força que a mola vai fazer querendo voltar ao seu estado inicial, né? E aí, nesse caso aqui, à medida que eu fui acrescentando mais pesos, maior foi a deformação, mais ela esticou, correto? Quando mais ela esticou, mais força a mola estava fazendo para cima para tentar voltar, porque ela tinha que equilibrar todo esse peso aqui, ó. Todos esses pezinhos aqui, ela tinha que equilibrar, ela tinha que puxar para cima, porque ela quer voltar para o seu formato inicial. Ela quer voltar para o seu estado inicial. Como ela quer voltar, ela está exercendo para cima, uma força que é igual ao peso. Mas como ela está exercendo uma força igual ao peso, o que acontece? A força resultante dá 0, como ela está lá embaixo, ela fica parada lá, né? Mas ela está exercendo para cima uma força de restauração, que é uma força tentando voltar ao seu estado inicial. E aí, o que Hooke percebeu é que quanto mais peso, maior for a deformação, então essa força elástica ela está diretamente relacionada à deformação. Quanto mais eu deformo a mola, mais força ela faz. Emerson, eu ainda não consegui entender. Então você faz o seguinte. Pega aquela gominha de enrolar, de prender dinheiro, não tem? Vê se você consegue, ou até um elástico mesmo. Pega ela e pede para alguém fazer o seguinte. Você põe o seu braço aqui, pede lá para sua irmã, seu irmão, sua mãe, seu pai, quem seja. Pega aquela molinha, aquela gominha, ou um elástico qualquer, e pede para puxar um pouquinho só assim. Segura ele aqui, estica ele perto do seu braço. Solta. Vai bater no seu braço. Você vai sentir um pouco de dor.
Aí pede para esticar mais. Pede para esticar mais e soltar. Aí você fala para mim assim, vai doer mais ou vai doer menos? Depois você se responde aí. Vai doer mais, é óbvio. E por que vai doer mais? Vai doer mais porque quanto mais você estica qualquer material elástico, mais força ele exerce, tá? Por isso disso aqui, ó. A força elástica é diretamente proporcional à deformação. Quanto maior a deformação, maior vai ser a força feita. Vamos pegar outra situação? Arco e flecha, né? Se você pega uma flecha, se você pega o arco, segura ele aqui, ó. Aqui eu estou segurando, aqui está a flecha. Estou segurando a flecha aqui. Se eu puxar ele até aqui e soltar, ela vai sair com uma certa velocidade e vai ter um alcance X. Se eu faço isso, se eu estico mais, se eu deformo mais o arco, ela vai sair com mais velocidade, com maior velocidade, e ela vai ter um alcance maior. Por quê? Porque quanto mais eu deformo o material com propriedades elásticas, mais força ele faz, tá? Então, por isso que é diretamente proporcional à deformação da mola. X representa a deformação, o quanto que eu estico ou o quanto eu contraio, tá bom? E aí, Hooke então fez o seguinte: se a força é diretamente proporcional à deformação, à constante elástica e à deformação, então a força elástica pode ser calculada fazendo o produto do K, que é a constante elástica, vezes X, que é a deformação da mola. Eu vou colocar um negativo aqui na frente, mas eu vou pegar um pincel que escreva, né? Vou colocar um negativo aqui. Esse negativo é para dizer que essa força aqui é uma força de restauração. Porque a mola está exercendo uma força querendo voltar ao que ela era ser antes, tá? Ó, peguei a mola. Ela não está fazendo força nenhuma, tá? Ela não está fazendo força nenhuma. Começa a fazer isso aqui, ó, ela começa a fazer força querendo voltar. Eu estou fazendo, ela fala, não, deixa eu voltar. Então ela está fazendo uma força para voltar. Então toda vez que eu estico uma mola, ela exerce uma força no sentido contrário, tanto é que aqui, eu estou sentindo a mola querer juntar a minha mão, ó, né? Porque ela está exercendo uma força contrária. Então esse negativo aqui é só para indicar que a força elástica é uma força de restauração. Ó, ela está deformada, e aí ela está exercendo uma força querendo restaurar o seu formato inicial, tá bom? Então, por isso daquele negativo ali. Qual é a unidade? A unidade pode ser, no sistema internacional, é newtons por metro, tá bom? No sistema internacional, né, porque força é dado em newtons e comprimento é dado em metros, então pelo sistema internacional é newtons por metro, mas vai aparecer muito newtons por centímetro, tá bom? Então pode aparecer aí o newtons por centímetro, ok? Então força elástica é isso. E aí o que vem a ser plano inclinado? O próprio nome já está dizendo, né? É um plano que tem uma certa inclinação com a horizontal, tá? Então um plano inclinado é uma rampa, tá? Basicamente é uma rampa. E aí você vai ter corpos colocados nessas rampas e eu preciso saber lidar com isso, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o que nós chamamos de diagrama de forças. O que é um diagrama de forças? O que é um diagrama? Diagrama é você representar todos os vetores que representam forças em cima do corpo que está no plano inclinado, tá? Quais são elas? Bom, a gravidade sempre puxa o corpo para baixo, sempre vertical para baixo, tá? Então, o peso, independente da inclinação, ele é vertical para baixo, porque como eu falei na aula anteriormente ali, né? O que é peso? Peso é a força com que a Terra puxa os seus corpos para o seu centro, né? Então, ó, tudo 90 graus, tá vendo aqui, ó? Ele forma, a força-peso forma um ângulo de 90 graus, sempre. Dependente da onde você estiver na Terra, é sempre vertical para baixo, tá bom? Então, primeira coisa, tenho que fazer o diagrama, peso é vertical para baixo,
ele está apoiado numa superfície, né? Ó, você tem uma superfície, aí você vai lá, apoia um corpo sobre ele. A Terra está puxando ele para baixo, certo? O que ele está fazendo? Ele está empurrando a superfície para baixo. O que a superfície faz? Reage, porque toda ação corresponde a uma reação, e a essa reação, essa força devido ao contato, nós chamamos de quê? Força normal. Então, existe a força normal. Por que ela é chamada de normal mesmo? Porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, eu não vou fazer normal aqui, eu vou fazer a normal aqui, ó. Porque ela tem que formar, com o plano de apoio, um ângulo de 90 graus. Tem mais alguma força atuando aí? Não. Se eu pegar o corpo e colocar ele ali, simplesmente coloco ele aqui, as únicas forças que estão atuando sobre ele é o peso para baixo e a normal para cima. E o que acontece, gente, no plano inclinado? Você tem forças em direções totalmente diferentes, né? Se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui uma haste aqui, parafusado alguma coisa aqui, ter colocado um cabo, ter amarrado uma cordinha aqui, ia ter força de tração ainda, né? E ainda teria, então, essa outra força aqui se tivesse alguma coisa aqui em cima. Aí o que acontece? Olha, eu tenho forças em direções completamente diferentes. E você não trabalha na física dessa forma, tá? Não tem essa força aqui, eu tô só para mostrar para vocês, ok? Então, o que eu faço quando eu tenho o plano inclinado? O que eu faço é o seguinte, eu tenho que botar ordem na casa, eu tenho que começar a colocar essas forças de alguma forma em uma mesma direção para poder trabalhar, tá? O que nós fazemos? Nós inscrevemos o plano cartesiano aqui, tá? Você pega o plano cartesiano e coloca ele aqui. Como que a gente faz isso? Plano cartesiano, você sempre vai fazer isso aqui, ó. Aqui, na direção da normal, vai estar o eixo Y, e aqui, paralelo ao plano, vai estar o eixo X. Você sempre vai fazer isso. Você vai inscrever o plano cartesiano aqui. Normalmente, nós colocamos a origem dele exatamente aqui no meio do bloco, tá? Porque a força-peso, ela é aplicada no centro do corpo, no meio do corpo ali, tá? No centro de massa do corpo. Como eu estou colocando uma caixa, vai ser no meio dela. Então, você escreve o plano cartesiano aqui, dessa forma. O eixo Y sempre vai estar acompanhando a normal, tá bom? E aí, o que acontece? Vai ficar o eixo X aqui, e aí, nesse caso aqui, o peso, ele não ficou nem em X, nem em Y. Então, no caso do plano inclinado, eu vou ter que pegar o peso e fazer a sua decomposição. Eu vou ter que decompor o peso aqui, ó, no eixo X, tá? Eu vou ter que decompor ele no eixo X, ou seja, eu vou ter aqui o PX e eu vou ter que decompor ele aqui no eixo Y, e nesse caso eu vou ter o PY, tá? Só que para decompor eu preciso de ângulo, né? Eu preciso de algum ângulo aqui, ó. E aonde vai estar esse ângulo? Esse ângulo aqui, ele vai vir para cá, tá? Este ângulo vai vir para algum lugar aqui, por questão de geometria, tá? Vou fazer do lado ali para não avacalhar meu desenho aqui, tá? Olha só. Vamos pensar num ângulo de 30 graus. 30 graus. Vou redesenhar isso ali, tá? Então, eu tenho aqui o bloco, né? Eu tenho aqui o peso. Eu tenho aqui a normal. Aí, eu fui lá e fiz a decomposição de PX, PY, correto? Bom, vamos lá. Ó, observe aqui, ó. O que eu tenho aqui? Triângulo retângulo, tá? Essa parte aqui, tá? Ó. Esquece lá em cima. Aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? É um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus. A soma interna dos ângulos tem que dar quanto? 180. 90 mais 30, 120.
Quanto que falta para 180? Falta 60. Então, esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Ok? Lembra que o peso está vindo aqui de cima, tá vendo? Não tá? Ok. Tem outro triângulo pequenininho aqui, tá vendo, ó? Tá vendo o triângulo pequenininho ali? Eu vou aumentar ele, tá? Vou fazer ele maior aqui embaixo, ó. Ó. Fiz aqui, peso para cá e esse cara aqui. Aqui é quanto? 90 graus. Porque a reta normal, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus, certo? Deixa eu só puxar aqui para baixo. Olha só. Isso é um triângulo, isso é um triângulo. Aqui é um vértice. E qual é a propriedade matemática que nós temos? Ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais. Então, esse ângulo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Aqui é 60, tá? Tá vendo? Aqui é 60 graus. Aqui é 60. Ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais. Então, se aqui é 60, aqui também é 60 graus. E aí, quanto que vai valer esse ângulo aqui? 60 mais 90, 60 mais 90, 150. Quanto que falta para 180 graus? Falta 30. Então, aqui é 30 graus. Ou seja, aqui, ó, deixa eu apagar aqui agora, aqui é 30 graus. Mera coincidência? Não, não é mera coincidência. Por questões de geometria, o ângulo de inclinação do plano inclinado vai ser o ângulo que vai estar aqui, entre o peso e o eixo Y. Então, se aqui for 30 graus, aqui vai ser 30. Vou fazer para cá. Se aqui for 60 graus, aqui vai ser 60. Se aqui for 45 graus, aqui vai ser 45 graus. Por quê? Por questões de geometria, tá? Você vai fazendo aqui, você tem dois ângulos opostos pelo mesmo vértice, são iguais, a soma tem que dar 180. O que acontece é que sempre, se o ângulo aqui for 30, aqui vai ser 30. Se aqui for 40, aqui vai ser 40. Se aqui for 37, aqui vai ser 37, tá? Então, aquele ângulo θ que está lá embaixo, eu posso desenhar ele aqui, ó. Sempre, tá, gente? Esse ângulo sempre será igual ao ângulo formado entre o peso e o eixo Y. Sempre. 30, 30. 60, 60. 80, 80. 53, 53. 37, 37. Tá? Ah, Emerson, se o ângulo estiver aqui? Ora, se o ângulo estiver aqui, você coloca aqui, ó. Aí vai ser o contrário. Aqui embaixo é aqui. Se por acaso esse te dá o ângulo aqui, você pode calcular lá, né? Tipo assim, eu falo para você que aqui é 60 graus. Ora, aqui é 90. 90 mais 60 dá 150. Quanto que é lá embaixo? É 30. Ah, então se aqui é 30, aqui é 30 também. Você pode fazer dessa forma, tá? Então, toda vez que você fizer o diagrama de forças, né? O ângulo que tiver aqui vai ser o ângulo formado entre o peso e o eixo Y. Ok? Deixa eu apagar aqui agora. Bom, vamos lá. Se eu coloco esse bloco aqui, o que acontece com ele? O que pode acontecer com ele? Se tiver pouco atrito, esse bloco vai escorregar, né? Esse bloco vai se mover aqui, ó, na direção de X. Ele não vai subir, ele não vai descer. Ele vai escorregar na direção de X. Significa que em Y, se ele não está nem subindo nem descendo, significa que a força resultante em Y está dando zero. Primeira lei de Newton. Se a força resultante sobre um corpo é zero, ou ele está parado, ou está em MRU. Em relação a Y, como ele não sobe nem desce, ora, em relação a Y, ele está parado. Em relação a X tem movimento, mas Y não. Então, em relação a Y, a força resultante é zero. Significa, então, que nesse caso aqui, normal, dois vetores, né? Vetor normal, vetor força-peso. Um para cima, um para baixo. Como é que eu calculo a força resultante? Subtraio.
normal menos PY é igual a zero. Normal, se eu passar o PY para lá, ele fica positivo. Então, nesse caso aqui, a normal tem o mesmo valor que PY. Mas sempre vai ser assim, Emerson? Não, não vai ser assim, tá? Nesse caso aqui vai ser dessa forma. Como que vai ser diferente, Emerson? Vai ser assim, olha, deixa eu pegar o pincel aqui. Vamos pensar que eu tenho uma força aqui, ó. Tem uma força aqui, tá? Essa força está inclinada aqui no ângulo alfa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que decompor F em Fx e Fy. Ó, aí eu vou ter aqui, tá vendo? Ó, eu vou ter que pegar a força, decompor ela na direção x e decompor ela na direção y. Então aqui eu teria um Fy, certo? Continua sendo zero. O bloco continua não indo para cima e não indo para baixo. Mas o que altera? Altera que como eu tenho mais uma força na direção de y agora, eu tenho 1, 2, 3. A força resultante é a junção dessas três. E aí como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Normal mais Fy, porque as duas estão apontando para o mesmo lado, né? Menos Py. E agora, olha aqui, ó. Se eu for calcular normal, vou passar o Py para lá, ele vai ficar positivo. Vou passar o Fy para lá, como ele está positivo, ele vai ficar negativo. E tá vendo, ó? A normal não coincidiu com o Py. A normal aqui agora é o Py menos Fy. Então, a normal não é sempre igual a Py. Ela será igual a Py se não tiver nenhuma força, nenhuma outra força em y. Se tiver só assim, a normal coincide com o valor de Py, tá? Mas se tiver qualquer outra força inclinada, haverá diferença. A normal não vai coincidir com o valor de Py, tá bom? Então, do plano inclinado, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou ter que sempre calcular o valor de Px e Py. Por isso que lá atrás eu expliquei para vocês a decomposição de vetor, né? Você vai ter que calcular Px e você vai ter que calcular Py. Quem é Px? Px é a componente do peso sem o ângulo θ entre ele. E quem é Py? Quem é Py? Py é a componente do peso com o ângulo θ entre eles. Então, cosseno de θ. Então, sobre plano inclinado, é isso que eu vou ter que fazer, tá? Bom, aqui pode ter um cabo, aqui pode ter uma mola, tá? Se eu coloco uma mola aqui, ó, faço isso, e coloco uma mola aqui, e esse bloco começa a escorregar, o que vai acontecer? A mola vai sofrer deformação, e no sofrer deformação, ela vai ter uma força elástica no sentido contrário à deformação, né? Então, em X, eu vou ter Px e força elástica, tá? Mas, basicamente, o plano inclinado é assim. Você faz a decomposição, você faz o diagrama de forças em cima ali, representa todas as forças que estão atuando, tá? Feito isso, verifica o que está pedindo para calcular. Pode pedir para você assim, ele partiu do repouso aqui, qual vai ser a velocidade dele lá embaixo? Então, você tem que fazer isso aqui tudo, ok?